Galera, tranquilo? Esse videozinho aqui novo eu vou trazer para vocês como criar um agente de IA com integração com o Lovable. Então, vou fazer uma coisa bem simples, não vou fazer conexão com o WhatsApp, vai ser simplesmente um agentezinho aqui com um chat do N8N que eu vou criar com vocês, para vocês entenderem a lógica e conseguirem aplicar para o fluxo de vocês. O que eu vou fazer aqui, trabalhar com prompt, Supabase, Lovable, é a mesma coisa que vocês vão replicar no fluxo de agente de IA de vocês normal lá. Então, é mais para vocês entenderem como é que funciona esse processo de criação de CRM, de controle de leads e todas essas questões. Então, bora lá, sem mais enrolação. Primeira coisinha, vamos vir aqui e colocar o nosso agentezinho de IA. Então, coisa padrão, vou pegar o chat, meu agente de IA, e vou mostrar para vocês o processo que eu faço para criar essas coisas no Lovable também e tudo mais, né? Então, OpenAI, escolhendo o modelinho, vou usar um mini. Por enquanto, uma memória simples mesmo. Vou aumentar aqui o contexto para 20, porque eu vou coletar alguns dados, que vai ser os meus CRM. Aqui eu vou ter minhas tools depois, mas por enquanto, o que vai funcionar? Eu vou trabalhar o seguinte, para agilizar o meu trabalho, eu vou utilizar a ajuda do Cloud aqui, para a gente fazer duas coisas. Primeiro, eu vou falar aqui para ele, sempre muito claro quando eu estou falando com uma IA. Isso aqui eu estou mostrando nesse vídeo, principalmente como é que é o meu processo de trabalho também, quando eu quero agilizar essas coisas com o Cloud, GPT ou Gemini. Então aqui no Cloud, estou usando ele, mas você pode usar o que quiser. Vou falar, estou criando um agente de IA no N8N que vai coletar dados de leads e subir para o CRM que vou desenvolver no Lovable. Aí aqui eu vou pedir para ele duas coisas bem simplesinhas. Então aqui, quero que você crie para mim o prompt do agente de IA, coletando 5 informações do lead para cadastrá-lo no curso. Aqui, ó, curso. Crie para mim um prompt fictício. Em seguida, quero que você crie um prompt para eu gerar um CRM no Lovable. Nesse prompt do Lovable, então o que a gente precisa? O Lovable, como é que ele funciona, rapaziada? Ele basicamente é o Supabase por trás dele. Hoje em dia eles possuem a Cloud, que é a própria base de dados deles, porém a gente vai conectar o nosso Supabase aqui. Então, primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou vir aqui no Supabase, vou abrir aqui antes de continuar esse promptzinho, porque eu quero explicar o seguinte, nesse prompt que o Cloud vai gerar para mim, eu vou pedir um prompt pro Cloud do Lovable, e eu vou pegar esse prompt que o Cloud gerar e vou jogar aqui no Lovable para ele criar. Em vez de eu falar, crie um CRM para mim, bararei pororó, aqui direto no Lovable, eu peço pro Cloud criar um prompt para mim porque ele fica mais elaborado. Então, primeira coisa, vou vir aqui no meu Supabase, vou fazer o login aqui na minha conta, e eu vou criar a tabela que a gente vai trabalhar em cima desse CRM. Então, estou fazendo aqui todo o processo do zero com vocês, até a parte de criação de tabela também. Então, aqui no meu Supabase, deixa eu só atualizar a página, deu algum problema aqui. Ó, entrou aqui na minha conta, beleza? Só esperar carregar os projetos. Tá, enquanto carrega aqui, vamos continuar a minha lógica que eu vou seguir para vocês aqui. Nesse prompt do Lovable, eu vou explicar para ele o que eu quero. Eu quero que o Lovable pegue uma tabela que eu vou criar no Supabase e trabalhe o meu CRM em cima dessa tabela. Então a gente vai fazer uma lógica de criação no Lovable que é a seguinte: ele vai construir o meu CRM em cima de uma tabela que eu já possuo no meu N8N, que normalmente é a tabela que a gente faz aquela parte de cadastro de leads assim que o lead interage com a IA. Então aquela tabela que fica no fluxo do N8N logo no começo, que verifica se o lead existe ou não, é essa tabela que eu quero usar. Vou criar uma tabela igual ali para a gente aproveitar e fazer no Lovable. Então eu vou pedir para o Cloud gerar um prompt o seguinte: esse prompt do Lovable tem que explicar para o Lovable que eu quero conectar na tabela que eu vou falar o nome dessa tabela, vou falar quais colunas vai ter nessa tabela e eu vou explicar qual coluna eu quero utilizar para minha lógica de Kanban, porque eu quero criar um CRM de Kanban onde eu vou movimentar o lead durante as etapas. Então, o meu agente de IA que está lá, que eu vou pegar o prompt dele aqui, está conversando com
o meu lead, ele vai movimentar em etapas no meu Kanban. Tanto que eu vou pedir aqui nessa parte do prompt do agente também essa questão que vocês vão ver o detalhe. Então, eu vou até aproveitar e pedir aqui primeiro para o prompt do agente continuar aqui, ó. Quero você aqui para mim um prompt fictício. Então, no prompt do agente, eu preciso que você crie as seguintes tools que ele terá acesso, que no caso vai ser a tool de FAQ, já vou pedir uma, não, tool de FAQ não, vai ser uma toolzinha de atualizar CRM. Eu vou colocar aqui também lead desqualificado, que quando o lead não for qualificado, lead desqualificado, e também a tool, enviei aqui sem querer, e também a tool de sei lá, pode colocar uma coisinha de reunião agendada, essa lógica assim. Então, vai depender muito das etapas, mas eu vou fazer um CRM simples que vai ser atendimento iniciado, então, novo atendimento iniciado, em qualificação, qualificado ou desqualificado. Então, quando a gente criar o nosso fluxo de agente de IA, desde o começo, a gente vai cadastrar o nosso lead aqui, por padrão no fluxo de vocês de agente de IA, ele vai estar cadastrado por padrão como novo lead. Isso aqui é uma coisa que vocês podem colocar manualmente lá no fluxo. Então, quando a gente vai criar, a gente coloca o telefone, o nome, às vezes, do push name, o chat ID, o status como IA, a gente define manualmente. E a gente também vai definir a etapa dele manualmente como novo lead. E depois, o agente de IA vai trabalhar para a gente nessa parte de atualizar CRM, que é quando o lead vai estar qualificado, ou posso até colocar aqui lead qualificado, que no caso a gente vai fazer ele atualizar no Supabase a coluna responsável por movimentar no Kanban e, consequentemente, ele vai espelhar no Lovable. Então, só pedir essas orientações aqui para ele para mim. Em seguida, beleza, quero que você aqui, o Lovable agora. Então, basicamente, a gente só pediu para ele criar essas tools aqui junto no prompt. Eu vou colocar aqui o lead qualificado vai servir para quando o lead responder todas as perguntas de cadastro. E no lead desqualificado eu vou colocar aqui quando o lead não tem interesse no curso. Beleza, então. Ou vou colocar aqui quando o lead não tem condição financeira para o curso. Aí eu vou colocar aqui nas perguntas de cadastro, pergunte a renda do lead. Se for menor do que 2K, você deve desqualificá-lo. Então, tipo assim, é só uma situação fictícia que eu tô criando aqui, porque muitas IAs possuem esse processo de desqualificação do lead também, que vocês podem aproveitar essa lógica que eu tô mostrando para, enfim, adaptar no projeto de vocês. E agora, nesse prompt do Lovable, agora eu vou continuar a minha lógica do Lovable. Eu quero que o Lovable crie o CRM em cima da minha tabela no Supabase, chamada, eu vou colocar aqui, Leads Lovable, que eu vou criar uma tabela com esse nome lá no Supabase daqui a pouco com vocês. Eu vou falar aqui, e crie um CRM com Kanban, com as seguintes etapas. E aqui eu vou definir as etapas do meu Kanban, que vai ser a etapa de novo lead, qualificado e desqualificado. Essas etapas serão movimentadas através da coluna chamada etapa Kanban. Então, vou mostrar aqui para vocês a lógica depois. Estou só explicando a parte de criação do prompt e depois eu explico certinho quando estiver funcionando, que vocês vão ver ainda nesse videozinho aqui. Então, basicamente, eu pedi para ele criar aqui o prompt baseado nessa tabela que eu vou criar aqui no meu Supabase, que vai ser Leads Lovable, e vai criar um CRM Kanban com as seguintes etapas. E nessas etapas serão movimentadas através da coluna chamada etapa Kanban. Então, basicamente,
ele vai entender que é para fazer essa criação certinho. Eu vou dar mais alguns detalhes. Quero que o nome do CRM seja CRM. Deixa eu colocar aqui, ó, N8N, só um nomezinho que eu vou colocar por padrão aqui. E seja feito na cor azul. Azul escuro. Não azul, beleza. Sim, só detalhes que vocês podem ver para aproveitar o máximo de comando possível para vocês conseguirem passar de informação. Vai ser melhor pro Cloud gerar um bom prompt aqui. Eu tô tentando lembrar uma outra coisa. Eu vou colocar aqui, ó. Preciso que o Kanban seja funcional e eu consiga arrastar o lead de um lado para o outro com o mouse. E aqui eu vou colocar também uma outra informação, normalmente que a gente faz de CRM. Tem as etapas, estou tentando lembrar aqui do processo, tem as etapas, tem parte do lead novo, blá 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 blá. E também quero um dashboard também para mostrar quantos leads existem no total e quantos estão em cada etapa do meu CRM. Então, isso aí, por enquanto, acho que já está um promptzinho bem legal para a gente gerar para o Cloud. O Cloud vai fazer o quê? Gerar o prompt do nosso agente de IA no N8N e em seguida gerar o prompt do nosso Lovable. Então, enquanto ele gera aqui nossos prompts, eu vou vir aqui no Supabase, vou só reiniciar que está demorando aqui, vou criar uma nova tabela aqui, então vou vir aqui na minha área de trabalho, aqui em Moraes, vou Table Editor, vou criar aqui em nova tabela, e a tabela que eu falei vai ser Leads Lovable, que foi o nome que eu passei ali para o Cloud gerar o prompt. Nessa tabela vai ser a tabela padrão que normalmente a gente cria para os nossos fluxos de N8N. Então eu vou ter aqui o nome, telefone, vou ter também o status, vou colocar aqui o follow-up, que são as colunas que eu costumo usar nas minhas tabelas, última interação. Depois eu posso trabalhar também dentro do CRM em cima desses valores aqui, de última interação. Então, fica uma coisa bem legal de vocês passarem de informação. Quanto mais coisa vocês tiverem nessa tabela, mais legal fica de vocês trabalharem depois na lógica do CRM de vocês. E aqui, isso aqui, então, a estrutura padrão, que é nome, telefone, status, tem também chat ID, só que ultimamente eu não tenho utilizado muito. Follow-up e última interação. Então, aqui agora eu vou colocar as colunas que eu quero que o Lovable trabalhe em cima para movimentar o meu Kanban, que no caso vai ser a coluna de etapa Kanban que eu falei. Como que eu quero trabalhar em cima dessa lógica? Eu poderia fazer de duas maneiras: colocar o nome de cada etapa aqui como uma coluna e definir elas como verdadeiro ou falso. Então, booleano. Então, por exemplo, se o lead estivesse na etapa qualificado, somente essa coluna estaria como true e o restante como false. Mas eu também posso trabalhar numa lógica que vai ser o nome da coluna etapa Kanban e aqui eu colocar como varchar para ele definir escrito mesmo o nome, por exemplo, qualificado. Então eu sei que ele vai estar naquela etapa qualificado quando eu movimentar o lead ou quando a IA movimentar o lead para lá. E é importante a gente definir essa lógica antes para fazer sentido na hora de configurar o nosso agente de IA aqui nas tools. Se eu estou trabalhando, por exemplo, nessa lógica de eu estou com uma coluna chamada etapa Kanban. A minha ideia é o quê? Se o lead for qualificado, vai aparecer escrito na coluna a palavra qualificado. E quando a IA for qualificar o lead de maneira automática, o que eu vou fazer? Basicamente, adicionar uma tool aqui, que vai ser a tool do Supabase, e eu vou falar para ela dar um update nessa tabela, né, de leads que está sendo criada aqui, e eu vou mudar a etapa manualmente para qualificado. Se eu quisesse subir os dados desse lead lá no meu CRM, eu criaria uma coluna aqui, mais colunas com os dados coletados. Inclusive, eu vou fazer isso também para vocês verem que fica uma coisa bem legal. Vou criar agora aqui as colunas, vou até vir aqui em Lovable, agora que eu pensei nessa lógica, eu vou pedir depois que o Cloud gerar para mim aqui os prompts do agente de IA, eu vou ver quais dados ele está coletando, ó, nome completo, e-mail, telefone, renda mensal e principal objetivo concurso. Eu vou criar essas tabelas aqui também no Supabase para a gente conseguir mostrar essas informações lá no Lovable junto com o nosso CRM. Depois eu vou atualizar aqui no prompt do Lovable que o Cloud gerar para a gente. E depois, ó, use o segundo prompt no Lovable. Ele criou aqui, deixa eu ver, 2 prompts. Aqui, ó, ele criou esse prompt aqui pro Lovable depois. Depois eu vou dar uma modificada aqui para ele e eu vou explicar aqui o que eu quero. Então, bora lá. Agora que ele nos deu essas tabelas aqui, eu sei que ele vai coletar esses parâmetros: nome, e-mail, telefone, renda mensal e objetivo.
Nome e telefone a gente já tem, então eu vou adicionar aqui as colunas de e-mail. Então vou editar nossa tabelinha. Vou adicionar aqui a coluna de e-mail. Vou adicionar também a coluna de renda mensal e a coluna de objetivo, que eu já vou mostrar para vocês aproveitar e como que eu passo esses dados para frente também para a gente salvar lá no nosso CRM. Então vou só atualizar isso aqui, todos os campos como varchar. Então bora lá fazer a nossa criaçãozinha agora. Peguei isso aqui, então bora lá. Gerou nosso promptzinho de IA. Eu vou pegar esse promptzinho simples que o Lovable gerou aqui pra gente. Eu vou copiar isso aqui. Ctrl C, vou vir aqui no nosso agente. Vou vir aqui no System Message, mudar para expressão. Abrir aqui e colar o nosso promptzinho aqui. Então a gente sabe que a nossa IA vai coletar esses dados, né, de nome completo, enfim. Eu orientei para ele que a gente tem essa renda mensal, né, de qualificação. Ele já a importância, tipo assim, eu já pedi pro Cloud gerar a questão das tools lá. Vocês lembram que eu pedi essa orientação das tools que eu queria utilizar dentro do meu N8N. Então aqui ele já fez um prompt orientando essa criação de tool. Ficou um promptzinho bem simples no formato Markdown. Nem pedi para ser em formato Markdown, mas ele já trouxe para mim. Isso foi bem legal, esqueci desse detalhe. É importante ser Markdown, que é o formato que vem funcionando melhor ultimamente quando eu tenho utilizado. E agora eu vou pegar esse prompt do Lovable e vou só explicar para o Claudio aqui o que eu vou fazer. No prompt do Lovable, adicione também os dados que eu vou coletar do meu lead no cadastro. Então, eu quero que nos cards dos leads apareça os campos com os campos personalizados, no caso, né, personalizados com os dados do lead. Os dados serão, eu vou informar aqui, a gente tem sempre que ser o mais detalhista possível na hora de passar essas informações pro Cloud, para IA que a gente quer a ajuda deles para fazer, porque quanto mais clareza a gente tiver sobre o que a gente está criando, mais rápido fica o processo, mais claro fica na hora dele entender para gerar o que você quer e você consegue ter uma performance muito melhor. Então, nunca tenham preguiça de passar a informação para o Lovable, para o Cloud, para o GPT, Gemini, Manus, enfim, qual IA que vocês forem utilizar. Então, eu vou passar aqui os dados. Vai ser o nome, o telefone, os dados no card do lead. Deixar bem claro, serão o nome, telefone, o e-mail, aqui vai ser a renda e qual outra informação que a gente pegou aqui também, que era o motivo, cadê? No caso, a renda mensal e objetivo, no caso, né? Objetivo aqui. Deixa eu só adicionar o objetivo. Fechou. Agora, aí eu vou falar para ele aqui, as tabelas que irão conter os dados do lead no Supabase são, e vou informar aqui para ele também quais são as colunas, eu falei aqui tabela, no caso, as colunas da tabela que irão conter os dados do lead no Supabase são, e vou passar aqui também todas as informações para ele no caso de quais serão as minhas tabelas. No caso, eu estou usando a tabela aqui, que é a tabela nome, tudo minúsculo, telefone minúsculo, e-mail, renda mensal e objetivo. Aqui está tudo minúsculo, só a única diferença é o renda, que no caso é renda mensal aqui. Então, só trocando para a gente deixar bem fielzinho aqui ao que está lá no Supabase, que a gente evita erro. Então, só pedir uma modificação, que ele gerou o promptzinho do Lovable ali, mas eu vou pedir essa alteração para ele conseguir criar essa CRM para a gente bem certinho. Tá dando aqui uns exemplozinhos, tá gerando. Eu vou esperar ele finalizar. Aí a gente vai pegar esse prompt aqui que o Cloud gerou pra gente e a gente vai jogar lá dentro do Lovable para ele fazer a criação. Ele está criando isso aqui, essas tabelas, vamos ver se vai funcionar legal. Nunca joguei um prompt com tabela assim. Espero ele finalizar para processar corretamente. Tá falando de componentes do card, ele tá dando algumas dicas assim também, coisa que está relacionada, enfim. O Cloud entende mais do que a gente, com certeza, sobre o Lovable, então eu vou deixar ele criar aqui e a gente só passa as informações para ele criar. Então, eu vou pegar aqui, ó, o promptzinho que ele criou pra gente. Vou copiar tudo isso aqui, ó. Agora o prompt está completo, então essa parte aqui eu não preciso pegar, que é só o Cloud conversando comigo mesmo. Peguei o promptzinho do Cloud aqui, depois a gente pode até dar uma lida por cima, ó. Então,
Ó, cria um CRM completo chamado CRM N2N, que foi o nome que eu dei, a cor azul conectado à sua base. Aqui, beleza, a gente pediu o prompt para o Cloud, ele gerou para a gente, e agora a parte importante no Lovable. Vocês pegaram o prompt que o Cloud gerou do CRM de vocês, agora vocês vão vir aqui no Lovable e vão vir aqui nesse maisinho, aqui embaixo, e conectar database. Aqui vocês vão precisar conectar com o Supabase de vocês. Como é que você faz essa conexão? Vocês cliquem aqui em adicionar Supabase organização. Deixa eu só ver se essa janelinha está aparecendo. Está aparecendo para vocês aqui, ó. Adicionar Supabase organização. E vocês clicando aqui, não vai aparecer na tela agora na gravação, porque eu estou gravando só o Google, mas vai abrir uma janela de conexão, tipo quando a gente vai fazer conexão de credencial dentro do N8N, para vocês fazerem um login de vocês com o Supabase e conseguir conectar o projeto de vocês. Eu vou escolher aqui no meu caso um projeto que eu já tenho, que é esse Moraes Workspace, que esse projeto aqui é o projeto que, ó, conectou aqui, apareceu, vai conectar no caso, né? Vai estar relacionado com isso. Então, a minha tabela está dentro desse projeto Moraes, vocês só tomem cuidado para escolher o projeto correto quando vocês forem criar a tabela. Então, fiz a conexão aqui com o Supabase, joguei o prompt aqui, agora é só mandar para o nosso Lovablezinho. Lógico, vocês podem revisar, vai ter detalhe, às vezes pode ter alguma informação errada que vocês querem trocar assim, mas eu estou só fazendo uma coisa bem prática e rápida para vocês verem que não é um bicho de sete cabeças construir essa loja toda. Então, mandei um promptzinho aqui pro Lovable. Enquanto ele cria, vamos lá pro nosso agente já testar o promptzinho dele aqui e também configurar as tools dele de fazer essa alteração dentro do Supabase. Então, antes da gente testar o nosso agente, eu já sei o que o agente vai fazer de tool. Então, eu coloquei para ele, para após ele coletar os dados, ele ativar a tool de qualificado. Então, deixa eu só procurar aqui, ó. Agente excelente. Então, excelente, você está qualificado. Aí ele colocou aqui, neste momento, chama a tool lead qualificado com todos os dados. Então, vou colocar aqui e vou adicionar. As tools, no caso, vão ser o nosso Supabase, porque o Lovable, o back-end é o Supabase. Então, se eu quero que um dado apareça no Lovable, eu preciso jogar esse dado para o meu Supabase, porque vou trabalhar em cima dessa lógica. Adicionei uma tool de Supabase aqui, vou colocar um nome igual está lá no prompt, lead qualificado, que a IA vai acionar essa tool aqui. Depois, vou vir aqui e selecionar minha tabela, que no caso são leads lovable, que é a tabela que eu criei. O que eu vou fazer? Beleza. Quando o meu lead for qualificado, ele vai acionar essa tool. O que eu estou fazendo após qualificar o lead? Vou qualificar os leads que responderem as perguntas que meu agente de IA fizer aqui. E na renda, não pode ser menor que 2.000, porque é o nosso critério de qualificação principal para o curso. Após o lead qualificado, a primeira coisa principal, o que eu vou fazer? Vou utilizar uma tool de update. Essa é a tool principal aqui. Como que funciona essa tool de update? A gente precisa selecionar uma condição e depois selecionar quais dados a gente quer atualizar. Na condição, o que eu vou precisar colocar? O número de telefone do lead que está conversando comigo. Nesse caso aqui, nesse vídeo em específico, eu vou colocar manualmente o meu número de telefone, porque eu estou com o chat do N8N mostrando para vocês. Mas quando vocês forem fazer essa configuração no fluxo principal, vocês vão colocar aqui nas condições, vão selecionar a coluna telefone, operação igual, e aqui vocês vão arrastar a variável do número de telefone que vai vir lá do variáveis globais, por padrão. Então, essa variável é a mesma variável que vai estar na memória do agente, lá no Postgres, né? Mas o que eu vou fazer aqui só por causa exclusivo dessa aula? Vou criar uma linha manualmente e colocar somente o meu número de telefone. Então, vou até colocar um telefone fictício aqui. Vou colocar telefone, então, 55, que é o normal, né? DDD 11. Vou colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Beleza. Um número totalmente fictício aqui, só para a gente trabalhar. Eu vou copiar esse número, que no caso vai ser o número que eu vou colocar manualmente aqui na tool, somente para fim explicativo. Mas repetindo, aqui nesse valor vocês vão arrastar a variável do número de telefone. Então aqui, na realidade para vocês, vai estar assim. Vocês vão colocar lá JSON, ponto. Aí vocês colocam, por exemplo, JSON.telefone ou JSON e vocês vão, no caso, na real, vão ter que arrastar aqui, né, o nome da variável lá da tool de vocês. Então, variáveis globais, enfim, fazer referência ao node que vocês estão puxando esse número de telefone aqui. Configurei a condição. Agora, a primeira coisa, mais importante,
quando o lead for qualificado, o principal é o quê? Movimentá-lo lá no Kanban. Então, eu vou mover ele para a etapa qualificado. Como é que a gente move? Utilizando a coluna que a gente criou aqui, que é a coluna etapa Kanban. Então, eu vou vir aqui, vou adicionar um parâmetro que eu vou enviar, vou selecionar a coluna etapa Kanban e vou colocar aqui manualmente qualificado. Isso é um detalhe que talvez a gente vai precisar ajustar aqui no Lovable, que eu esqueci de passar essa informação. Ele está gerando aqui, mas no final eu vou explicar para ele o seguinte, eu vou falar, quero que a coluna etapa Kanban receba apenas os valores qualificado, novo lead e desqualificado, para não dar atrito na hora de ele for movimentar lá no Kanban. Mas caso ele informe para mim quais colunas, quais palavras ele está utilizando nessa coluna aqui, se ele já passar essa informação para mim agora, eu vou, aqui ó, Kanban funcional com 3 colunas, né, novo lead, qualificado, desqualificado. Se ele passar para mim os dados certinho, o jeito que está escrevendo, eu só substituo aqui nesse lugar, mas eu vou esperar ele gerar para ver. Então, junto com essa etapa de Kanban, eu também vou adicionar os dados que eu coletei. Então, eu vou adicionar o nome do lead, só que aqui eu vou deixar para a IA definir esse parâmetro. Vou também estar coletando o e-mail do lead. Vou coletar a renda mensal e o objetivo dele também. Então, coletei aqui tudo para a IA definir, porque é ela que vai coletar esses dados para mim. Vou adicionar uma descrição, só para reforçar. Então, use essa tool após finalizar o cadastro do lead e coletar todos os dados. Então, agora eu vou só duplicar isso aqui, só que na verdade a gente vai fazer agora a qualificação da tool de desqualificado, a configuração. Então, se eu clicar aqui em barra de espaço no notebook ou no teclado, eu vou conseguir alterar o nome. É um atalhozinho aí para o N8N de vocês. Então, esse aqui vai ser agora a tool de lead desqualificado, que a nossa IA também vai ter acesso a isso. Vou renomear, vou selecionar, vai ser a mesma tabela aqui. Ó, fez um barulhinho, logo provavelmente criou aqui, ó. Daqui a pouco ele vai carregar pra gente. Então, aqui nessa tool, use essa tool quando o lead não for qualificado ou quando o lead for desqualificado. Agora, a única alteração que a gente vai fazer aqui, condição continua mesmo, número de telefone, não vou enviar dado nenhum, porque eu estou apenas desqualificando ele, ou eu posso enviar dados mesmo ele sendo desqualificado, porém não é interessante, eu vou apenas jogar dados lá de quem vai estar qualificado para não encher de informação o meu CRM. Então, eu vou colocar aqui e mudar para desqualificado, que ele vai fazer essa operação. Como eu só estou trabalhando com 3 etapas, novo lead, qualificado e desqualificado, só preciso ter essas duas tools, porque, novamente, a etapa de novo lead já vai vir por padrão no fluxo do N8N. Então, gerou aqui para mim o meu CRMzinho, tenho o meu dashboardzinho aqui bem simplesinho que ele gerou, na cor azul igual eu pedi, o nome certinho, novos leads, qualificados, desqualificados, e eu tenho aqui também as minhas etapas. Então, agora, deixa eu ver aqui essa parte, se ele criou. Cadê? Deixa eu só continuar aqui, ele está falando para mim. Beleza, ó. Mas o que acontece? Eu tenho aqui uma linha criada na minha tabela. E eu estou vendo aqui que ele não colocou nenhum lead. Na verdade, eu não defini. E eu vou perguntar para ele aqui, ó. Deixa eu ver se ele falou para mim quais etapas vão estar na coluna. Ó. Ele criou, arrasta os cards aqui, cards detalhados, dashboard, tempo real. Realmente, ó, atualiza aqui, aqui, aqui. Aí eu vou falar para ele o seguinte. Quero... Isso aqui vocês aproveitam para fazer um comando só, tá? É uma coisa que eu realmente esqueci. Então, ele criou tudo isso aqui para mim com a conde, tipo assim, em um só comando. Vocês veem, eu acredito que vai estar tudo funcional. Então, até antes de pedir para ele, para eu não gastar os meus créditos diários, eu assino aqui o plano, mas vocês vão ter 5 créditos diários para utilizar, eu ainda resta 4 aqui para mim. Vou tentar fazer isso aqui tudo de uma vez só. Então, antes de pedir pro Logo, eu vou testar, na minha teoria, se ele está usando o nome correto. Então, eu vou vir aqui no meu Supabase, na minha coluna de etapa Kanban, e vou ver se ele está utilizando o nome de novo lead, por exemplo. Vou colocar aqui novo lead, eu acredito que seja assim. Quando eu colocar aqui, eu acredito que é para aparecer aqui o novo lead aqui, ó. Se ele não aparecer, vou testar agora com o qualificado. Vou testar com esse nome e vou atualizar. Não apareceu nada. Vou testar aqui agora com o nome maiúsculo, qualificado. Então, vou atualizar aqui, ainda não apareceu nada. Eu vou fazer o seguinte, então. Quero que a coluna etapa Kanban
aceite apenas os seguintes valores para a lógica de movimentação do lead funcionar, no caso, possa funcionar corretamente. Os valores são, vou colocar aqui, novo lead, qualificado e desqualificado. É isso aí. Então, vou explicar aqui para ele certinho, que é a coluna etapa Kanban, aceite esses valores, beleza. Então, fechou. Aí eu vou até pedir o seguinte, criei um lead na tabela, porém não está aparecendo. Verifique para mim se há algum problema de visualização em tempo real. Agora eu vou vir aqui e vou de novo colocar o nome como novo lead, para ele já ter noção de que eu estou realmente com o lead aqui. Vou atualizar de novo, realmente não apareceu nada. E vou mandar esse comandozinho aqui para o nosso Lovo. Então, vamos só esperar que ele vai fazer aqui de atualização. Enquanto ele vai atualizando aqui para mim, vou vir aqui no meu agente ADA e vou começar a testar o promptzinho dele. Então, vou começar um novo chat, vou mandar um oi para ele e responder as perguntinhas para ele me qualificar. Olá, seja bem-vindo. Estou aqui para ajudar você no curso Mestres do Marketing Digital. Para começarmos, você poderia informar seu nome completo? Então, vou passar aqui meu nomezinho passado, vou enviar aqui para ele. Agora, para continuarmos, qual é o seu melhor e-mail? Vou morar aqui, @gmail.com. E qual é o seu WhatsApp para mantermos, beleza, comunicação? Isso aqui é uma coisa assim, tá na pergunta do prompt, mas você já está conversando com a pessoa no WhatsApp, então profissionalmente falando, não precisaria do número de telefone. Mas isso aqui é só um detalhe que eu estou passando de informação. Então, eu vou passar aqui o número fictício que eu utilizei aqui no meu, na minha tabelinha. Então, vou pegar aqui esse número de telefone, copiar aqui, vou jogar aqui para IA falar que isso aqui é o meu número de telefone. Vou até mandar assim isso aqui. Mandei ali. Agora ele está perguntando para mim, para garantir que o curso cabe no seu orçamento, você poderia me informar a sua renda mensal aproximada? Pode ficar tranquilo, essa informação é confidencial e é só para podermos ajudar melhor. Aí aqui, nessa parte agora, eu vou responder para ele, eu vou só ver o que o Lovo gerou aqui para mim, ó. Ele está pedindo para eu permitir algumas alterações para mexer nesse novo lead, qualificado e desqualificado. Vou autorizar aqui para ele. E agora, enquanto ele gera aqui para mim, eu vou vir aqui e responder essa perguntinha. Eu não sei se agora ele já vai me qualificar, deixa eu só esperar um pouquinho antes dele ativar, se já for a última pergunta. Ele vai pedir a minha renda e depois vai perguntar meu principal objetivo. Então a renda, por enquanto, eu vou falar que é 5K, vou responder aqui. E ele vai perguntar qual o objetivo. Então, antes de responder, porque ele já vai fazer a ativação das tools, vou esperar o Lovo finalizar aqui para a gente ver essa lógica funcionando 100%. Então, vamos só aguardar aqui essa atualizaçãozinha dele. Sempre que vocês pedem atualização na tabela, ele vem aqui para a gente e pergunta, a tabela não tem políticas configuradas, por isso você não vê os dados. Eu esqueci de adicionar uma coisa importante, né? Eu criei a tabela, mas não adicionei as políticas aqui de privacidade. Esqueci desse detalhezinho aí. Então o Lavabo já me avisou. Aí, valor da colunas, ele vai padronizar para isso aí. Já apareceu aqui, ele vai atualizar o código para o valor correto, beleza? Sem nome, o nosso final do número é 7868. Deixa eu ver se é isso mesmo, 7868, tá certo? Eu realmente não tenho nome, mas a IA deve preencher para a gente esse nome aqui corretamente. Então, já apareceu aqui, só estou esperando o Lovable finalizar para ficar 100%. Eu vou até testar aqui, se eu arrastar ainda não está funcionando, mas eu vou ver certinho como é que ele vai fazer isso aí. Dentro da database, só esperar ele finalizar essa alteração. Pessoal, vocês vão ver que é uma coisa bem simplesinha o processo, não é uma coisa tão complexa, é meio que você trabalhar com a lógica mesmo. Falou que habilitou, criou as 4 páginas de política de segurança, de inserir, atualizar e tudo mais. Criou um arquivo com exemplos, né? Se eu quiser inserir um lead novo, enfim, ele está passando para mim. Eu vou mexer aqui. Eu vi que não está funcionando já, manualmente, tá vendo? Eu vou explicar, depois eu vou pedir para ele que eu quero que funcione manualmente. Mas vamos testar primeiro se a IA já está conseguindo passar essa informação aqui, né? Atualizar. Então, finalizou. É para a nossa IA ativar essa tool de lead qualificado, inserir os dados e ele vai espelhar aqui para o nosso CRM. Então,
Vou vir aqui agora no nosso IA e responder nossa última perguntinha. Me conta, qual é o seu objetivo principal ao fazer o curso? Então, eu quero conseguir uma renda extra. Vai ajudar nas contas. Então, vou enviar aqui para ela agora. Provavelmente ela vai ativar a tool, ativou a tool de lead qualificado, porque ela seguiu, então, excelente, Gabriel, você está qualificado para o curso Mestres, blá blá blá. Em breve a nossa equipe vai entrar em contato. Fechou. Aqui junto eu poderia aproveitar já um gatilho e transferir o atendimento. Então, após finalizar o cadastro, já ative a tool transferir, por exemplo, para algum atendente já entrar em atendimento. E essa lógica de transferir eu já expliquei para vocês anteriormente em um outro vídeo de transferência. Então, ativou a nossa tool aqui, vamos bisbilhotar o nosso Supabase, vamos atualizar aqui para ver se ele realmente passou as informações corretas. No nome, vamos ver aqui, colocou meu nome, colocou a minha etapa, mudou para qualificado, que antes estava novo lead, colocou meu e-mail, minha renda mensal. A renda mensal deu uma zoada aqui, eu coloquei. Aqui ele bagunçou, ó. O objetivo não veio correto e a renda mensal veio zoada. Isso aqui acontece, pode acontecer normal. Por quê? Eu só defini aqui para ele preencher sozinho, mas eu não coloquei um reforço. Então eu vou colocar aqui um reforço para ele. Por que ele não fez isso? Porque aqui nos valores no caso as variáveis, eles estão com esse nome, ó, field value. Às vezes acontece isso aqui de não vir um nome, mas normalmente quando você cria, por exemplo, nome, ele define aqui o nome da variável automaticamente como nome, ou como e-mail, enfim, mas nesse caso aqui ele não fez. Então, eu vou colocar aqui um reforço para ele fazer isso aqui. Então, e-mail, aqui vai ser a renda mensal, e aqui vai ser o objetivo. Vou reforçar só para colocar os dados corretos. Vou dar um execute de novo, vou copiar esses mesmos valores aqui, ó, Gabriel de Moraes Lima, só para executar corretamente. morais@gmail.com. Aqui na renda deveria ser os 5K, né? Enfim, na real eu vou só, enfim, depois eu faço esse ajuste aqui. Esse aqui é detalhe só para vocês conseguirem passar essa informação corretamente aqui, né? Eu vou dar um salvar. Vou vir agora aqui no meu Lovable, que é o que a gente está curioso. Subi os dados aqui, ele errou, mas subiu os dados para o Supabase. Vindo aqui no Lovable agora, vamos ver o que aconteceu. Vou clicar aqui em atualizar. Veio para cá, jogou para etapa qualificado. Só bagunçou, né, realmente, porque, uma coisa legal, eu cliquei aqui e ele abriu os dados, nem vi que tinha isso aqui. Então, data de criação, última atualização, qualificado, o meu e-mail, eu consigo até copiar, tem um botão aqui no WhatsApp, eu não sei se esse botão funciona, não funciona, mas isso aqui já fica legal para vocês colocar aquele WAMI, né, para já clicar e ir para conversa, bem legal. Renda mensal que ele errou e o objetivo também está errado, né. Eu consigo copiar todos os dados, deixa eu abrir aqui um bloco de notas, não sei o que ele tá. Cara, ficou bem legal, eu jogar aqui no Google para vocês. Ele coleta realmente todos. Vou jogar aqui no Lovable para vocês visualizarem, né? Porque eu tô compartilhando só o Google. Ele joga os dados assim, ó. Nome, cara, muito bacana. CRM super simples que eu pedi pro Lovable fazer, mas ele já deu todas essas funções. Eu nem pedi essas funções aqui, mas ele já desenvolveu. A única coisa que não tá funcionando é eu movimentar aqui manualmente. Então eu vou explicar aqui pro Lovable agora. A movimentação manual do Kanban não está funcionando. Verifique para mim o que está errado e arrume, por favor. Vou aguardar aqui um pouquinho. Enquanto eu ajusto aqui, eu vou fazer um novo teste com a IA, né? Então agora eu vou colocar uma nova linha com um novo número de telefone, então 55, vou colocar 69, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vou pegar esse telefone aqui agora e vou fazer um teste com um novo. Deixa eu só copiar isso aqui, vou salvar, beleza? Ele vai estar aqui por padrão sempre na etapa de novo lead, né? Vou colocar aqui manualmente novo lead, para ele já aparecer aqui, ó, no CRM. Apareceu aqui, ó, sem nome, né, no caso, que ele não tem nome ainda. E vou mandar isso aqui pro Lovable para ver ele arrumando certinho. O resto dos dados, galera, tô vendo aqui tá tudo certo. O e-mail, o telefone, o nome ele veio certo. Só a renda tá errado porque o agente de IA preencheu errado. Mas então, enquanto o Lovable pede aqui, eu pedi para ele corrigir esse problema aqui pra gente do Kanban, de movimentar manualmente, vou responder com o número de telefone. Então, finge que é um novo lead conversando agora. Então, eu vou mudar manualmente aqui só porque eu estou mostrando para vocês, né? Mas aqui lembrando, variável do telefone. Vou clicar aqui em salvar e vou reiniciar essa conversa para o meu agente de IA. Então, vou mandar um novo olá aqui. Olá, seja bem-vindo. Nome completo.
Vou colocar Maria Almeida. Meu nome é Maria Almeida. Agora a próxima pergunta. Seu melhor e-mail? maria@gmail.com. Vou passar aqui para ela. Qual é o seu WhatsApp? Beleza. Vou colocar aqui meu WhatsApp, né? Que é o número que eu coloquei ali. Beleza, para garantir, beleza. Minha renda aqui é de 3K. Eu vou fazer um teste final depois com vocês de uma situação de desqualificado para ver se está funcionando corretamente também. 3K, passar essa informação. Meu objetivo, eu sou curiosidade. Curiosidade apenas. Então eu vou enviar aqui, ele vai atualizar para a gente lá, lead qualificado, passou as informações. Agora, vindo direto no Supabase agora, no Lovable, eu vou atualizar aqui para a gente ver. Veio para cá a Maria Almeida qualificada, com o e-mail, o telefone, a renda mensal e o objetivo aqui, curiosidade apenas, literalmente o que eu falei, a renda mensal 3K, ele já interpretou como 3.000, eu não sei como é que ele jogou aqui, deixa eu até ver como é que ele jogou, porque tá como texto, eu defini aqui dentro do Supabase. Aqui vocês podem padronizar, enfim, do jeito que vocês quiserem, todos os dados, é só explicar para a IA lá, ó, colocou aqui 3.000, então, cara, essa renda aqui tinha ficado absurda, né? Deixa eu ver. A outra renda ficou tem 2 milhão, caralho, só 11 bilhões de renda mensal. Acho que dá pra viver bem assim, né? Então aqui agora fez essas coisas, eu vou testar agora a movimentação. Dizer ele que testou, que foi corrigido, ó. Corrigiu alguns componentes, atualizado. Então a Maria, nessa real, esse Gabriel aqui, eu vi que tá muito falso. Então ele passou informação falsa, eu vou desqualificar ele. Ele não tá qualificado coisa nenhuma, ele é um mentiroso charlatão. Então, vou jogar aqui pra aqui, ó. Agora tá aparecendo os campos. Vou jogar pra desqualificado. Cara, muito funcional, CRM super simples, funcionando, vocês virem aqui. Eu vou até criar mais um lead fictício para vocês, para a gente testar essa lógica de agora desqualificado. Então, vou colocar aqui novamente um número fictício, nem sei se está certo aqui, só vou criar. Safe, vou vir aqui no meu agente de A. Pessoal, de novo, eu estou mudando porque eu estou criando manualmente com o chat, mas vocês vão colocar o número de telefone que vocês nem precisam perguntar o telefone dentro aqui da conversa de qualificação. Isso aqui é só um exemplozinho base que eu fiz rápido com o Logo. Então, vou reiniciar e vou fazer uma outra qualificação, só que agora eu vou me desqualificar, falando que a minha renda é menor. Então, vou mandar aqui um lá. Meu nome agora é Jorge. Vou mandar aqui. Meu e-mail é jorge@gmail. Uma coisa interessante que eu pensei, eu poderia até passar as informações, eu acho que visando no profissional, eu poderia passar as informações até, eu vou fazer isso na verdade. Eu vou jogar os dados mesmo sendo desqualificado. Por quê? Pode ser que alguém lá no time, na equipe, queira qualificar esse lead manualmente. Então, vou colocar aqui, mesmo assim, não estando qualificado, ele vai estar desqualificado, mas ao menos as informações, a renda, essas coisas vão para lá, né, para o CRM. Então, se a pessoa lá do time quiser fazer alguma coisa a respeito disso, ela faz. Então, acho que é interessante, é válido a gente passar assim essas informações. Já vou reforçar aqui para a IA, para ela não errar. E-mail, nome, colocar aqui também a renda, né? Renda mensal. E aqui o objetivo da pessoa aqui, ó. Objetivo. São só esses dados, né? É só confirmar o nome, o telefone a gente já vai ter. Então, e-mail e a etapa Kanban já tá certo aqui em cima como desqualificado. Então, vou só salvar aqui qual é o meu WhatsApp, vou passar aqui meu númerozinho de telefone e vou, obrigado Jorge, para garantir, minha renda é o quê? R$ 700. Vou falar minha renda. Então, o que vai acontecer aqui agora, ó? A IA já teve um problema. Já tô até vendo aqui, ó. Não pôde encontrar a coluna marcado. Vamos ver o que aconteceu. Ele deu algum problema aqui? Ah, eu bobeei aqui e deixei aberto ali. Então vou salvar. Ó, no momento investimento não cabe o valor. Eu vou só pedir uma coisa, pode... Eu vou até fazer de novo aqui, ó. Deixa eu fazer de novo. Mandar um olá, fazer tudo de novo. Passar meu nome aqui, ó, Jorge. Ela não atualizou os dados porque ela não conseguiu ativar tudo porque eu vacilei lá e deixei mal configurado ali. Então, isso aqui, Jorge. Aqui, ó, jorge@gmail.com. Só respondendo de novo aqui rapidão. WhatsApp, esse é o meu número de WhatsApp. Eu vou falar aqui da minha renda agora. Então, minha renda é R$ 700. Agora ele ativou desqualificado. Ele falou aqui para mim. Vamos ver o que a IA vai falar nesse promptzinho. Entendo, Jorge. Infelizmente, no momento, o investimento do curso não pode caber confortavelmente no seu orçamento atual, mas não desanime. Quando sua situação financeira melhorar, será um prazer abrir o pororó. Então, bacaninha, bem legalzinho. Agora vamos ver aqui no nosso
Lovable, é para aparecer o Jorge aqui em desqualificado. Atualizei, Jorge está desqualificado. Eu sumi dali, não sei por que eu sumi, não sei se eu mexi em algum dado meu, mas eu acabei sumindo. Deixa eu ver aqui. O Jorge está desqualificado, ó. Desqualificado, mas apareceu a renda objetivo, renda insuficiente, né? Eu nem, enfim, nem colocou nem me perguntou sobre o objetivo, mas a IA definiu aqui que a minha renda é insuficiente. Então, vocês poderiam ter um campo, eu vou até com o Cláudio, ele gerou aqui para mim um campo de motivo de desqualificação, alguma coisa nesse sentido aqui, ó. Etapa, renda mensal, objetivo, né? Ele tinha criado, se eu não me engano, um motivo de desqualificado, ó, no prompt do agente, não lembro assim, enfim. Mas é uma coisa que vocês podem ter a mais para passar de informação, né? Se não quiser utilizar o mesmo campo de objetivo, vocês poderiam colocar aqui motivo de desqualificação, por exemplo, uma coluna no Supabase. Mas aqui ele deu uma bugada, eu vi que ele bugou aqui um pouquinho, ele sumiu o meu nome, não sei se tá trocado, deixa eu ver se eu mexi. Realmente ele não, ele só bugou aqui, ó. Não tá aparecendo, deixa eu mexer pra cá. Não tá, o Jorge tá mexendo certinho, só que aqui tá bugado, ele não tá pegando isso aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Tá. O ponto, pessoal, percebi, ó, o que aconteceu aqui. Eu tô usando o telefone manual, então eu esqueci de trocar aqui. O Jorge era esse número aqui, ó, 7876. Então eu deveria ter mudado aqui no meu caso, eu gravando esse vídeo manualmente aqui. Já percebi o meu erro. Por isso que aconteceu, ele me substituiu. O Gabriel sumiu e veio pra cá. Então, a lógica não tá errada. Foi certo, ele fez certinho, atualizou a pessoa correta, mas como eu estou usando manualmente o número aqui para filtrar, eu esqueci de atualizar para o número do Jorge, ele acabou me tirando aqui do CRM, mas tá certinho, tá? Não, tipo assim, não bugou nem nada, eu já ia até perguntar pro Lovable, só que sempre tentem sempre analisar o motivo por trás de deu erro alguma coisa, investigar antes de gastar os créditos. Então, galera, esse vídeo aqui eu acho que foi um vídeo bem simplesinho, mas um vídeo bem bacana para mostrar a lógica para vocês de como que vocês podem fazer. Fiz a coisa mais básica possível aqui, criei tudo do zero, agentezinho de IA, a lógica das tools, o CRM, como que é o meu processo normalmente de criação. Lógico, quanto mais detalhes, mais completo, mais testes, enfim. Mas também mostrei boas práticas de informações que vocês podem passar para IA, para vocês conseguirem economizar nos créditos. Então, eu gastei eu gastei aqui, ó, no meu cloud total. Eu criei uma mensagem pro o cloud. Isso aqui foi sem querer. Então, uma mensagem pro cloud, ele me gerou aqui e eu pedi só uma alteração, né? No prompt do Lovable eu coloquei para ele adicionar. Então, eu poderia até nem mandar essa segunda. Eu mandei aqui no vídeo para vocês porque vocês viram que, enfim, eu esqueci desse detalhe, mas isso aqui vocês podem fazer de uma vez aqui dentro, nesse comando aqui, né, do Lovable. Então, aqui embaixo agora, no Lovable, gastei esse meu promptzinho ali, que o agente já trouxe, o Cloud, né? E depois eu só pedi uma alteraçãozinha aqui, que eu falei da etapa de coluna, só que isso aqui vocês também podem passar junto nessa informação aqui no prompt do Cloud, vocês podem passar de uma vez para ele, então nessa única mensagem vocês podem colocar todo esse comando. Quando eu for subir para vocês, eu vou deixar todos os prompts que eu usei, o fluxo também eu vou deixar disponível, tá? Para vocês usarem aí, para vocês conseguirem fazer esses testes no projeto de vocês. Então, nesse prompt aqui, eu vou deixar completo isso aqui que eu mandei, junto com isso aqui também, e esse último comandozinho que eu dei aqui no Lovable, que também faz parte do prompt. Então, eu já vou até juntar aqui para não esquecer, só para eu conseguir passar para vocês da maneira correta, que vai ser o prompt do Cloud. Então, jogando aqui no bloco de notas, vou copiar isso aqui. Eu vou colocar isso aqui também, copiar, né, para passar para vocês. E aqui no final também esse mini promptzinho aqui, ó, né? Esse aqui não precisa porque esse aqui foi uma coisa que eu pedi para ele verificar junto. Então, o que é importante para o prompt é só isso aqui mesmo. Vou jogar aqui no bloco de notas que eu adicionei. Então, beleza. Feito isso, ó, então vocês verem que eu gastei um comando do Lovable para criar esse CRM, depois eu só ajustei, mas não precisaria. Eu acredito que se eu tivesse passado de uma vez ele já faria tudo de uma vez para mim funcionar. E eu gastei um terceiro comando também, falando que não estava funcionando, ele arrumou para mim. Então, dos meus 5 créditos diários, eu gastei 3 e fiz um CRM 100% funcional, super simples, apenas para o seu cliente conseguir visualizar, ele já consegue mexer.
A IA tá funcionando, é uma IA que está qualificando real para o meu curso aqui. Lógico, sempre válido falar que esse prompt está simples, ela é focada em um atendimento super rápido, qualificação direta, sem muita enrolação, mas no prompt de vocês, podem ser que o agente de vocês faça mais coisas, realize agendamentos, enfim, tenha todos esses processos, então são coisas que vocês vão trabalhando no prompt, vai ter mais aulas aqui na comunidade também sobre prompts e agente de IA, especificando, vou dar uns exemplos mais legais para isso, mas resumidamente é isso. Vou até colocar o nome aqui, ó, agente CRM Lovable, né? Passar para vocês esse fluxozinho, já vou até baixar ele aqui para disponibilizar para vocês. Então, pessoal, super simples, agentezinho de IA, Cloud, Lovable, funcionando, a gente qualifica e desqualifica. Supabase também mostrei a lógica aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Eu sinceramente gostei de gravar, porque é uma coisa bem legal de fazer, desenvolver. Uma lógica que vai funcionar bastante para vocês. Muita gente trava nessa parte de CRM, de Lovable, de IA, de modelo de generação, essas coisas assim. Mas é bem bacana, vocês viram que não é tão complexo de fazer. Eu quis fazer um vídeo um pouco mais completinho, mais detalhado, passo a passo, mais extenso, para vocês realmente entenderem e sentirem como é que é o processo de criação e conseguirem construir algo realmente funcional. Então, espero que realmente tenha ajudado. Espero que vocês tenham curtido também e bora para cima aplicar isso aí para os próximos clientes. Então, até o próximo vídeo, galera. Valeu pela atenção.